Olha só, pessoal, para poder acertar um trinca-ferro, você que é criador de trinca-ferro tem que entender primeiro o seguinte: não deixa de dar os banhos que são os banhos de banheira e os banhos de sol. Porque esses banhos de banheira e banhos de sol são eles que vão dar o fortalecimento para o seu pássaro. E quando eu falo de fortalecimento, eu não estou falando de conversa fiada, não. Eu estou falando da energia, das vitaminas. Quando você mantém um pássaro engaiolado, que você deixa ele no local fechado, abafado, por muito tempo, esse pássaro, além de pegar bactérias e doenças, também ele começa a ser um gerador de doenças e de bactéria. Você sabia disso? O próprio pássaro, ele começa a exalar doenças e exalar bactérias. Então, uma boa preparação exige que o seu trinca-ferro ele esteja sempre tomando banho de sol e tomando banho de banheira. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para você é evitar a questão do confinamento. O que é o confinamento? O confinamento é você pegar o trinca-ferro e, muitas das vezes, abafar o passarinho debaixo de uma capa, abafar o passarinho dentro de um quarto, abafar o passarinho a semana toda dentro da sua casa. Isso é confinamento. Isso estraga o seu passarinho e deixa o seu trinca-ferro doente. Então, quando alguém me pergunta assim para mim, eu posso deixar o trinca-ferro do lado do periquito? Eu falo, não. Eu posso deixar meu coleiro do lado do meu azulão? Eu falo, não. Eu posso deixar o meu trinca-ferro do lado do meu curió? E eu digo, não. Por que não? Porque um pode ficar doente e passar doença para o outro. Então, eu falando isso parece até bobagem, mas a preparação de um trinca-ferro começa em primeiro lugar com a questão de alimentação. Eu não sei o que o pessoal fala para vocês, mas eu sei que tem muita gente que fala muita coisa, mas o certo é que uma boa alimentação deixa o trinca-ferro saciado. Olha, esse negócio de trinca-ferro tá na roda, tá procurando comida para comer, tá procurando água para beber, o nome disso se chama desconcentração. O pássaro está desconcentrado. Na hora que o pau tá quebrando, que o bambu tá ardendo, que tá entrando e saindo, pai, o passarinho começa a procurar comida para comer, começa a ficar de costa, começa a molhar a comida no bebedouro, começa a voar por baixo dos puleiros de cima. Já era, meu amigo. Já era. Sabe o que é isso? Desconcentração. O pássaro que ele esfriou, desconcentrou ali no meio da roda. E aí ele busca refúgio na comida. Então, o que eu sempre recomendo, nunca dê ração de torneio se você não está levando para torneio. Nunca dê ração de roda, ração pesada, ração energética, se seu pássaro não está cantando em baderna, se ele não está levando em nenhuma batida forte. Você sabe por quê? Porque você vai acabar estragando o intestino do seu pássaro. No intestino do seu pássaro vai acontecer uma confusão, isso mesmo. E aí, meu amigo, eu vou te contar, para dar ovelha baixa, para o pássaro morrer, para o pássaro entristecer de repente, para o pássaro pegar, dar um peito seco, é uma condição, é dali para cá. Então, para preparar um trinca-ferro, eu preciso também ter uma disciplina nos meus horários. Porque, por exemplo, presta atenção, se eu vou ter trinca-ferro e eu gosto de puxar para a roda, eu gosto de puxar para a rua, eu gosto de levar no torneio, na casa dos meus amigos, eu tenho que ter horário. E qual é o melhor horário? O melhor horário é cedo. Todo passarinheiro
tem que começar a mexer com o trinca-ferro cedo. E quando eu falo cedo, é 5h30, 6 horas, no máximo, esse pássaro já está do lado de fora. Principalmente agora que vai começar o período de primavera, seu trinca-ferro ele tem que estar o mais à vontade possível para poder abrir o canto com força e com mais violência. Todos esses detalhes são muito importantes, principalmente porque o seu pássaro, por mais que ele tenha talento, por mais que ele seja um pássaro que já tenha cantado em rodas, por mais que ele seja um pássaro que canta bem, pode acontecer de um ano para o outro o pássaro dar uma desconcentrada. Então, é importante você botar um cantinho de celular durante 20 minutos, bota um intervalo de 40 minutos e a cada 20 minutos que você botar, você descansa 40 minutos e depois de 40 minutos você coloca mais 20 minutos. Isso pelo menos umas 4 vezes por dia, caso você precisar e puder, né? Seu trinca-ferro, escutando esse canto, ele vai começar a machiar. O primeiro sinal é o pistado, o segundo sinal é o machiado. E no final do dia, ele classifica como uma alvorada. O que é a alvorada? É aquele canto de territorialidade, onde o pássaro dá um grito, parece que ele junta tudo que tem no peito e joga para o lado de fora. Isso é a alvorada. O trinca-ferro dá sempre no final do dia ou quando apaga as luzes. O seu trinca-ferro da alvorada, você comenta aqui embaixo. O seu trinca-ferro também vai precisar muito da sua presença, da sua conversa, do diálogo, de gravar a sua voz na cabeça dele. Isso mesmo, parece loucura, mas não é. Todo trinca-ferro, ele tem essa coisa de gravar a voz, de entender. O papagaio, ele grava a voz e repete o que ouviu. Outros pássaros, como a calopsita, elas gravam o som e até repetem o mesmo som assoviando. Se você encontrar outros pássaros, como o ringneck, eles conseguem repetir algumas palavras. O trinca-ferro já não consegue repetir palavras nenhuma, mas ele consegue identificar a gravidade da nossa voz e assim ele não tem mais medo. Muita gente fala comigo, JH, o meu trinca-ferro, ele não canta perto de mim, eu chego perto dele, ele para de cantar, eu boto ele num local cheio de movimento, ele não canta, mas se eu tirar ele desse local, botar para dentro de casa e botar no prego dele, ele canta. Tem que parar com isso, está deixando o pássaro manhoso. Está deixando o seu pássaro mal acostumado, está fazendo o que ele quer. Quando ele não canta no lugar, você volta ele para botar naquele prego onde ele canta, porque você gosta de ouvir ele cantando. Então, isso tudo aí atrapalha, não prepara. O trinca-ferrista, ele tem que entender que tem tempo que o pássaro está cantando muito e tem tempo que o pássaro não está cantando nada. É nesse momento que você tem que agir. Uma gema de ovo, faz um vinagrete, tomate, pimentão, pimenta, entendeu? Bota umas folhas de salsa, joga umas folhinhas de couve, faz aquele mexido, joga uma Minomix por cima, joga uns tenébrios ali também e deixa o seu trinca-ferro à vontade. Joga maçã, joga goiaba, faz uma salada de fruta, bem pouquinha, e bota para ele. E não esquece do Aminomix no meio disso aí, para dar uma fortalecida. O que faz um trinca-ferro ficar pronto? Os passeios. Só que hoje em dia, quando a gente fala de passeio, a gente está falando de uma coisa diferente. Passeio é levar trinca-ferro aonde não tem outro. Passeio é levar o trinca-ferro para ouvir outro cantando de longe. Hoje, quando a gente fala de passeio, as pessoas interpretam como puxada. Se eu for dar uma puxada no meu trinca-ferro, é diferente. A puxada que eu vou dar no meu trinca-ferro é botar ele numa baderna, botar ele numa roda, botar ele num torneio. Isso é a baderna, isso é o torneio. Isso é a roda, isso é o manejo. Isso, entendeu? Isso. Então,
É difícil você que está aí do outro lado tentar interpretar o que o seu trinca-ferro precisa para poder ficar pronto, se você também não entende o que ele gosta, o que faz ele abrir o canto, o que deixa ele mais fogoso. Um dia desse, um amigo estava falando comigo: JH, eu estou botando fêmea 2 dias direto. Meu trinca-ferro entra cantando muito, mas quando vai se aproximando do final da roda, ele fica pistando. É como se ele estivesse chamando fêmea, como se ele tivesse perdido, procurando alguma coisa. Se todas as manhãs você começar a sair com o seu trinca-ferro, se todas as manhãs você levar ele para um local legal, onde tem outros pássaros soltos, se toda manhã você botar uma fruta, uma água nova, uma banheira para ele tomar um banho, e se ele tomar um sol, se ele trocar de prego a cada 3 dias, se esse pássaro tiver uma proximidade maior das pessoas da casa, porque tem gente que esconde o pássaro. Eu já te falei, pássaro não pode ficar escondido. Pássaro tem que ficar para todos. Pássaro tem que estar sempre voltado para locais movimentados. Se você esconde o pássaro num local onde ele não tem muita visibilidade das pessoas, não adianta. Se você está botando seu trinca-ferro na fêmea direto, não adianta. Se você pega o passarinho, os seus próprios passarinhos, e bota de cara, também não adianta. Então, é complicado para quem tenta entender. Casa pequena, lugar muito abafado, passarinho repetindo muda, e você parece que diz que não entende. Então, lembre-se, o que fazer para o meu trinca-ferro aprontar? Primeiro, se doar, caprichar, amar e gostar do que você está fazendo. Paciência é tudo.